mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Êxodo capítulo 28. Vamos ver alguns versículos desse capítulo. Faze também vir para junto de ti Arão teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E farão a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro. Obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás. De ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo seu comprimento, de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras, a ordem do sárdio, topázio e carbúnculo, como primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás os 2 engastes, e as porás às ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás às 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás às 2 extremidades da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal.
E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Até o verso 29. Senhor, nós pedimos a Ti que nos dê clareza, entendimento espiritual para a compreensão da Tua palavra. Nós sabemos que essas coisas nos falam em figura e sombra das realidades celestes, que tocam a glória da pessoa e obra do Teu Filho amado. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a vermos com mais nitidez o que o Senhor deseja nos revelar a respeito da pessoa santa e da obra santa do Senhor naquela cruz. Que nossos olhos sejam abertos, que o Senhor possa nos confirmar, nos radicar, nos edificar sobre o que temos visto, conhecido, entendido de Ti mesmo. É o que pedimos a Ti, Senhor, confiadamente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos partindo para o final dessa série de estudos sobre o tabernáculo. Já vimos o propósito inicial desse estudo, qual é o foco desse assunto todo do tabernáculo, como se referindo à glória da pessoa do Senhor. Não há nada mais importante para ocupar o nosso interesse no estudo da palavra de Deus do que este objetivo, este foco. Nenhum livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem outro foco que não esse. Toda a palavra de Deus tem este foco: revelar algo mais da beleza do Filho amado do eterno Deus, o Senhor Jesus. Especialmente esse Filho feito carne, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. E ainda, consequentemente, a obra que esse amado Filho encarnado realizou naquela cruz. Irmãos, nós teremos todo o tempo nessa terra e teremos todo o tempo, entre aspas, na eternidade sem fim, para estarmos contemplando esse Cordeiro imolado de Deus, o Senhor Jesus, com aquele espírito de Apocalipse, capítulo 21, 22, os últimos capítulos da Bíblia, que diz que nós estaremos olhando para Ele, tendo o seu nome inscrito em nossa fronte e podendo adorá-lo e servi-lo, assim como servir uns aos outros. Não haverá nenhuma monotonia, muito pelo contrário. Nós teremos uma vida ativa de contemplação e serviço, nessa ordem: contemplação e serviço, assim como deve ser nos nossos dias. Nós só podemos ser salvos, ganhos no coração, transformados nos afetos, na mente, nos desejos, em tudo, na mesma medida em que contemplamos o Senhor Jesus, e o nosso coração então se alia a Ele, nessa contemplação. Nós precisamos da assistência, da mediação, da graça do Senhor pelo Seu Espírito, para que isso seja verdade, Nós só podemos contemplá-lo na mesma medida em que Ele se revela a nós pelo Seu Espírito. Então, quando nós olhamos um capítulo como esse, nós lemos 29 versículos desse capítulo. Veja quanto símbolo. Imaginem Deus, na intermediação então do Espírito de Cristo, que falava por meio dos profetas, diz assim a palavra lá em Pedro. Consequentemente, então, ele falou através de Moisés. O Espírito de Cristo estava em Moisés, Pedro diz isso. Imaginem o Espírito Santo e até mesmo Moisés perdendo tempo em escrever para nós tantos versículos, como esses 29 que nós acabamos de ler, para nos dar detalhes de uma edificação que tem a ver com o judeu, que não tem nada a ver conosco que somos igrejas de Deus. Imagine a perda de tempo de uma coisa como essa. Mas nós sabemos que não é assim a palavra de Deus. A própria palavra, testificando sobre ela mesma, diz assim: tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino
foi escrito, para que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Você crê que esse texto que nós lemos, capítulo 28 de Êxodo, de 1 a 29, são textos de imensa consolação? Eu peço que com a ajuda do Senhor você possa ver isso na medida que nós formos compartilhando, hoje na próxima reunião. Irmãos, são 29 versículos de profunda consolação. Sabe por quê? Porque eles descrevem as vestes sacerdotais ou sagradas que o sumo sacerdote natural usava, que nada mais, nada menos são do que tipo de aspectos do ministério, do serviço sumo sacerdotal, do verdadeiro sumo sacerdote, que não é Arão, nem os filhos de Arão que o sucederam, e toda aquela linhagem sumo sacerdotal, mas essas vestes, como estão descritas aqui, são sombra, figura e tipo de aspectos do ministério sacerdotal, do verdadeiro sacerdote que nós temos diante de Deus, que não é Arão, mas é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Cada aspecto que nós lemos, as pedras, os engastes, os materiais usados, as ombreiras, a estola, o peitoral e tudo mais que nós ainda vamos ler nesse capítulo, não vamos fazer hoje, paramos no verso 29, mas ainda continua, falando do urim, tumim, sobrepeliz, cinto e etc., que nós vamos ver na próxima reunião. Cada aspecto desse é tipológico, senão não estaria aqui na palavra de Deus, guardado, né? Todos esses 3.500 anos, nós estamos lendo um texto que tem 3.500 anos, desde Moisés, preservado pelo Espírito Santo, não para nos dar detalhes de uma edificação do passado, como eu disse, mas para nos falar a respeito da gloriosa pessoa do Senhor Jesus, uma linguagem tão linda, tão detalhada, que quando usamos a luz, como vamos fazer, a luz do Novo Testamento, especialmente do livro de Hebreus, que é o livro que melhor interpreta essa tipologia toda, é o livro de Hebreus, o melhor livro do Novo Testamento para nos ajudar a dar luz nessas figuras, nessas sombras. Então, quando usamos essa luz, nós vemos que o Espírito Santo fez algo maravilhoso, através de detalhes mesmo, para nos mostrar aspectos gloriosos do que o nosso Senhor realizou. Então, eu já disse para os irmãos que nós extraímos algumas gravuras, porque as imagens nos ajudam muito. Então nós extraímos algumas gravuras de um livretinho que está aqui sobre a mesa, A Casa de Ouro, que tem muitas figuras muito precisas sobre o tabernáculo, e muito bonitas até. Então há uma figura nesse livreto que nós passamos por uma transparência a respeito da pessoa do sumo sacerdote paramentado para o serviço, que é exatamente descrito nesse capítulo 28, que nós acabamos de ler. Então nós vamos projetar por alguns minutos essa figura, para nós passarmos um pouquinho sobre ela, para os irmãos terem uma noção. É uma figura muito precisa do que está registrado nesse capítulo 28. Então, contemplando assim, a gente tem uma visão bem sólida. Cada aspecto, cada detalhe dessa paramenta toda, né? Essa veste toda detalhada, fala de um aspecto glorioso do que o Senhor Jesus é e, consequentemente, do que o Senhor Jesus fez. O que dá glória à obra é a pessoa, né? A obra do Senhor foi gloriosa porque a pessoa é gloriosa. Então, quando nós prosseguirmos lendo na próxima reunião, começando ali da cabeça para os pés, nós ainda não lemos hoje, nós vamos ver sobre a mitra, que era esse chapéu aí que o sumo sacerdote usava, que tinha uma lâmina de ouro escrita, santidade ao Senhor. Está escrito aí no capítulo 28 mesmo, mais para frente, é assunto para outra reunião, nós vamos examinar. Depois, descendo ali, os irmãos veem nos ombros duas ombreiras, que unem a parte da frente, a parte de trás, desse manto chamado éfode, ou estola sacerdotal. Está aí na nossa Bíblia, no versículo 6 desse texto. Farão a estola sacerdotal. Êxodo 28, 6. Essa estola, essa roupa de cima de tudo que os irmãos estão vendo aí, não é a mais exterior. Ela é unida, ela é parte da frente, parte de trás e unida nos ombros por essas ombreiras que são descritas aí, nós acabamos de ler. Sobre essas ombreiras, se os irmãos olharem lá no verso 12, porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal. Olha lá no verso 12, capítulo 28. Então havia duas pedras de ônix, como diz aí. Em cada pedra estava gravado o quê?
6 nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento. 6 em uma pedra, 6 em outra pedra, não é? E essas 2 pedras eram aplicadas sobre as ombreiras lá no ombro deles. Se você prestar atenção, você vai ver a pedra lá. Se apagar essa luz aqui, nos ajuda um pouco, né? Essa aqui. Você vai ver lá na ombreira tem uma pedra lá em cima, né? Então a figura é bem precisa, mostrando esses detalhes. Sobre o peito dele, olha lá, 4 fileiras de 3 pedras, em cores diferentes, porque são pedras de materiais diferentes. 4 fileiras de 3 pedras no peitoral, 1 palmo de comprimento, 1 palmo de largura. Não é assim que fala no texto? Então, os irmãos estão vendo lá o peitoral. 4 ordens de pedras tipificando as 12 tribos de Israel de novo. Uma figura tão linda. Nós vamos ver o livro de Hebreus interpretando isso. O que significa o sumo sacerdote levar as 12 tribos no peito, como você está vendo lá, e as 12 tribos no ombro, 6 de cada lado, com os nomes escritos naquelas 2 pedras de ônix. Isso é uma tipologia maravilhosa, interpretada literalmente no livro de Hebreus. Agora, irmão, o livro de Hebreus foi escrito 1600 anos mais ou menos depois do livro de Êxodo. 1600 anos depois. Porque a palavra de Deus só tem um único autor de Gênesis e Apocalipse, é o Espírito Santo. Como Pedro diz, não é? Ele moveu homens, segundo o desejo de Deus, a mente de Deus, a revelação de Deus. Ele moveu homens que falaram da parte de Deus. Lembra aquele texto de Pedro? 2 Pedro? Homens separados falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, não é? Então, é por isso que nós vemos a palavra de Êxodo, ou de Moisés em Êxodo, conferir com a palavra de Hebreus, 1600 anos depois. Porque o mesmo Espírito de Cristo neles estava. Nos profetas do Velho Testamento, nos profetas do Novo Testamento. Assim como está em nós, não é? Traduzindo para nós toda essa gloriosa linguagem. Então, irmão, aí você tem todos os detalhes. O cinto está ali, a sobrepeliz está ali, as campainhas lá na barra, olha só, na barra da túnica. Nós vamos ver qual o significado daquelas campainhas lá embaixo. Olha. É descrito também nesse texto, capítulo 28. Então estão aí maravilhosos detalhes sobre essa roupa do sumo sacerdote. Já deu para termos uma visão, né? Depois, na sequência, na outra quarta-feira, a gente projeta novamente. Pode apagar, por favor. Vamos procurar, então, usar a luz do Novo Testamento para interpretar essas figuras, esses tipos. Vamos começar pelo versículo 3. Olhe de novo em Êxodo 28, versículo 3. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, o irmão de Moisés, que foi o primeiro sumo sacerdote, descendência de Levi, né? Arão é uma figura de Cristo. Nós vamos ver Hebreus agora mesmo, nós vamos ver com muita clareza, né? E agora então diz aqui a respeito de Arão no verso 3, olha. Façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre. Presta atenção nesse me ministre. A ocupação de Arão seria toda voltada para o Senhor. Não está dizendo aqui, por enquanto, ministre ao povo. Arão, de certa forma, ministrava também ao povo, porque ele era um representante do povo, não é? Então ele era como um intermediário entre Deus e o povo. A palavra de Deus, quando fala sobre o nosso Senhor Jesus, diz exatamente isso, né? Agora, Arão era uma figura, Arão era um pecador, Arão era um homem como nós, né? Mas não o Filho de Deus encarnado, Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Então Paulo diz assim, há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Arão? Paulo fala assim, Cristo Jesus, homem, né? Então Arão, figura dele, muito claro na Bíblia. Agora, o finalzinho desse verso 3 diz assim, para que me ministre. Então, embora Arão ministrasse também ao povo, o Senhor Jesus, ele nos salvou, ele nos redimiu. Mas veja que a ênfase, quando o sumo sacerdote começa a ser descrito, não tem nada a ver com o povo. Você precisa muito ver isso. A obra do Senhor Jesus foi, em primeiro lugar, para
Deus. Ele cumpriu os desejos de Deus e assim atendeu as necessidades daqueles que ele iria redimir. As necessidades de perdão, as necessidades que nós tivéssemos a nossa consciência culpada, redimida, lavada, purificada, as necessidades que nós tínhamos de libertação, não só de perdão, né? A obra que o Senhor Jesus fez, ela nos deu perdão, ela nos dá libertação, ela nos dá transformação. Uma mente que nós herdamos dos nossos pais, uma mente velha, com ideia velha, com ambições velhas, com pensamentos velhos, com curso velho, como Paulo fala, seguindo o curso deste mundo. Agora, porque nós pertencemos ao Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus, a nossa mente está sendo renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é um trabalho gracioso de Deus em nós. Não é uma peleja, não é? Não é uma obra religiosa, algo que parte de nós. É uma resposta nossa ao que o Senhor tem feito, né? Ele está pelo seu Espírito e pela sua palavra nos lavando, nós estamos respondendo a Ele, nos entregando. Então, cada vez mais essa obra está prosseguindo, transformados pela renovação da nossa mente, né? Mas, irmão, o foco do ministério sumo sacerdotal de Cristo é Deus, em primeiro lugar. Então, quando o Senhor falou para Moisés para chamar esses homens hábeis, como diz aí no verso 3, ele diz assim: farão vestes para Arão, para que Arão me ministre. Olha que importante. Me ministre ao Senhor, a Deus, em primeiro lugar. Deixe sempre esse texto de Êxodo 28 marcado, para você não perder ele aí na página da sua Bíblia. E vamos lá no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento agora, para você ver na linguagem de Hebreus essa expressão, para que me ministre o ofício sacerdotal. Veja lá no capítulo 10 de Hebreus, capítulo 8 de Hebreus. Hebreus capítulo 8, os 2 primeiros versos, vamos ler com bastante cuidado, preste atenção. Hebreus capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito. Capítulo 8 de Hebreus, ele começa a esboçar a conclusão do livro. Se conclui, na verdade, lá no capítulo 13. É mais ou menos quando eu estou pregando, né? Eu falo que vou concluir, ainda tem mais meia hora. O livro de Hebreus também é mais ou menos assim, não é? Aqui está dizendo o essencial das coisas que temos dito. Ele está fazendo um resumo, a conclusão, mas ainda fala mais 5 capítulos, né? E vai terminar lá no 13. Então, ele diz assim: o essencial de tudo que temos dito é, fazendo um resumo, presta atenção na beleza das palavras, possuímos, é nosso, não é do mundo, é só da igreja, é só daqueles que creem. Possuímos, nós possuímos, o Senhor Jesus é posse nossa, assim como nós somos posse dele. Ele é para a igreja é para ele. Assim como o marido é para a esposa é para o marido. Posse privada. Tudo que foge a essa posse privada na vida relacional, homem e mulher, é pecado, não é? O Senhor nos criou para a posse privada. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. Não é a mulher dos outros, é a sua mulher. Não é assim? Então nós possuímos tal sumo sacerdote, assim como ele nos possui, né? Agora continua dizendo aí: possuímos tal sumo sacerdote. Êxodo 28 está falando de Arão, o sumo sacerdote, né? E aqui está falando do verdadeiro sumo sacerdote, do qual Arão era só uma figura, só uma sombra, só um tipo. Então nós possuímos tal sumo sacerdote, é ele, o Senhor Jesus, que se assentou, palavra que aparece em Hebreus 4 vezes, se assentou, muito importante. Assim como você viu na transparência que nós projetamos aqui, esse homem em pé, ele ficava em pé o tempo todo lá no Santo dos Santos ministrando. Lá não tinha cadeira para se sentar. Ele ministrava o tempo todo em pé, e aquelas campainhas ficavam fazendo barulho. A gente vai examinar isso depois. Para que se ele fizesse qualquer coisa fora da ordem de Deus, ele seria fulminado lá dentro do Santo dos Santos. Então aquelas campainhas
à medida que ele andava e ministrava lá dentro, queimava o incenso, oferecia o sangue, fazia um sonido, um barulho, de que ele estava vivo e de que Deus estava recebendo aquela representação através dele, pelo sangue, né? Então aqui está dizendo que o nosso sumo sacerdote, ele não está fazendo trabalho nenhum como aquele do passado fazia, uma vez por ano, todos os anos, no dia da expiação, né? O povo judeu comemora esse dia até hoje, o Yom Kippur, é o dia mais sagrado do povo judeu, né? Chamado Yom Kippur, o dia da expiação. Então, o nosso verdadeiro sumo sacerdote não anda pelo Santo dos Santos fazendo mais nada, porque aquilo era uma sombra. O que está dizendo esse texto aqui? Nós possuímos um tal sumo sacerdote que se assentou, obra consumada. Quais foram as últimas palavras do nosso Senhor na cruz? Está feito, ou está consumado, não é? Por isso ele está sentado. Enquanto você está trabalhando, você está de pé. Quando está acabado, você assenta. Então o Senhor está assentado, Ele terminou a obra. Nós estamos perdoados, nós estamos libertados, nós estamos regenerados, nós estamos justificados, nós estamos até mesmo glorificados. Romanos 8 diz que Ele já nos chamou, justificou, glorificou, colocando tudo no passado, não é? Agora o Espírito Santo, operando pela palavra viva, maravilhosa de Deus, está fazendo isso ser realidade passo a passo na nossa vida, mudando nossa mente, coração, afetos, escolhas, desejos, tudo, né? Ele se assentou aonde? À destra do trono da majestade, com letra maiúscula, nos céus. Essa posição em que esse Deus homem, Senhor Jesus, está assentado à destra do trono da majestade nos céus. Irmão, que coisa! Não é apenas o Filho de Deus que está lá, não. É o Filho de Deus encarnado, que entrou na morte, que ressuscitou, que ascendeu aos céus. Há um homem nos céus em glória. E esse homem se chama Jesus. Homem. Tão homem quanto ele sempre foi. Homem glorificado. Assentado à destra da majestade nos céus. Agora o verso 2, olha. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Está vendo a palavrinha verdadeiro aqui em Hebreus 8, 2? Verdadeiro. Não faz contraste com a palavra falso. Faz contraste com a palavra sombra. O sentido original aí, verdadeiro, é que tem realidade, que tem conteúdo. Está dizendo que o que o Senhor Jesus realizou, a sua obra por nós, é a obra que tem real conteúdo, do qual aquelas obras do tabernáculo, do sacerdote, do sacrifício do Velho Testamento, eram figura, eram sombra. A dele não é sombra, não é figura, é real, é realidade. Então diz o verdadeiro, que tem realidade. O verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ministro do santuário. Quando você lê lá em Êxodo, o Senhor pede que faça vestes para Arão, para que me ministre o ofício sacerdotal. Ou ministre o ofício sacerdotal para mim, em primeiro lugar. Não é para o povo, é para mim. Foi isso que o Senhor Jesus cumpriu na sua morte e ressurreição. Ele ministrou o ofício sacerdotal a Deus. É o que está dizendo em Hebreus capítulo 8. Ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. Quem é ministro do santuário? O Senhor Jesus. De que santuário? Do santuário celestial, das realidades celestes, né? Do qual nós somos parte. Então, essa expressão me ministre, ela é muito significativa aqui, para que os irmãos vejam que toda a obra que o Senhor Jesus fez tem como foco primeiro o próprio Deus. Irmãos, Deus não nos redimiu porque nós tínhamos necessidade de sermos redimidos, em primeiro lugar. Ele nos redimiu porque nós perdemos o alvo na nossa história, todos nós, porque nós nascemos em pecado. Nós perdemos o alvo. Ele nos redimiu porque houve um desejo eterno no seu coração de conduzir muitos filhos a participar com Ele da sua glória. Filhos que Ele mesmo escolheria, segundo a sua soberana vontade. E ninguém daria palpite nisso. Ele escolheria. Eterna eleição.
E esses que ele escolheu para ser a noiva do seu filho, família de si mesmo e templo do seu espírito, esses então, através da morte e ressurreição do Senhor, ele chamou à glória. Se o Senhor Jesus não tivesse sido aprovado como homem, justificado em espírito, como diz aquele texto de Timóteo, manifestado na carne, justificado em espírito, lembra? Contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Se o Senhor Jesus não tivesse sido fiel, ministrado ao Pai, fielmente, ele teria sido retido pela morte. Porque a morte segura, retém, os grilhões da morte retém tudo que tem pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Pecado e morte são um par, irmãos gêmeos. A morte agarra tudo que o pecado tocou. Por que a morte não agarrou o Senhor Jesus? Porque nele não existe pecado, como João diz na primeira epístola, não é? Aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, mas ele não conheceu o pecado é nosso. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós só temos pecado, ele só tem justiça. Na cruz houve uma troca. Deus imputou o nosso pecado sobre aquele que é justiça e justo. E o justo foi oferecido pelos injustos para nos conduzir a Deus. É assim que Pedro diz. Então, irmãos, esse me ministre, muito importante. O Senhor Jesus satisfez em primeiro lugar o que Deus queria. O que ele queria? Muitos filhos à glória, uma noiva para o seu filho, um templo para o Espírito. Então, em primeiro lugar, o Filho ministrou ao Pai. Nós somos tão egocêntricos que nós achamos que, em primeiro lugar, o trabalho do Senhor Jesus na cruz tem nós como foco, mas não é. O foco do trabalho do Senhor na cruz foi o Pai. Não se faça a minha vontade, sim a tua. Havia uma vontade no coração do Pai que o Filho desejava sobre todas as coisas satisfazer. Qual era essa vontade? Volte sua Bíblia em Hebreus. Tem muitos textos que mostram essa vontade com palavras diferentes, depende do foco em que você está olhando. Mas olha Hebreus 2:10. Que lindo texto, Hebreus 2:10. Se você olhar o verso 9, está falando de Jesus. Está dizendo, Jesus, por causa do sofrimento da morte, olha lá no meio. A morte não era dele, ele não devia nada, ele não tinha nada a ver com a morte, irmãos. Ele provou a morte em lugar de todo homem, por todo homem. Por que ele provou? Verso 10 vai explicar. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, no propósito de conduzir muitos filhos à glória. Olha aí, um dos versículos que mostra por que o Senhor Jesus se entregou na cruz. Não foi em primeiro lugar por causa de mim, por causa de você, não. Foi em primeiro lugar para cumprir um desejo eterno no coração do Pai, que era conduzir muitos filhos à glória, né? Então ele aperfeiçoou por meio de sofrimentos o autor com letra maiúscula, o Senhor Jesus, autor da salvação deles. Jesus não ia passar por esse mundo em brancas nuvens e em plácido repouso, como diz a poesia, mas ele seria provado em todas as coisas, para que então, através dessa aprovação e desses testes, até mesmo o diabo pudesse saber o que ia sair daquela vida. Se daquela vida ia sair como sai da nossa, murmuração, queixume, né? Obstinação, reservas, dúvidas, um monte de perguntas, de porquês. Mas quando ele foi para o deserto, foi provado, tentado, o que saiu dele? Só incenso de adoração, né? Gratidão a Deus, submissão, honra. Foi proposto a ele tudo que esse mundo podia dar em termos de satisfação. Dar-te-ei todos os reinos do mundo. Não é bonito esse mundo? Dar-te-ei tudo, todos os reinos do mundo. E a glória dele, tudo num pacotão só, de uma vez. E o Senhor Jesus recusou como para ele de nenhum valor. Porque havia um tesouro no coração do seu Pai, que para ele era o tesouro, né? Depois foi pedido para ele adoração. E da mesma forma, ele disse, só o Senhor teu Deus adorará, só a ele darás culto. Depois foi pedido para ele satisfazer suas necessidades. Manda que essas pedras transformem em pães.
Ele estava com fome, ele era homem, 40 dias jejuando, mas ele também não transformou pedra em pão. Ele disse assim: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmão, você já encontrou um homem como esse, andando por aí? Tem alguém igual a esse? Esse é o Senhor Jesus, provado, tentado, apertado, exprimido, e dele só saía adoração, obediência, honra ao Pai, não é? E não pecado. Mas ele foi feito pecado por nós, para que o Pai, por meio dele, julgando o pecado odioso na vida santa do seu Filho, ele pudesse conduzir muitos filhos à glória. Porque Deus não é indigno. Ele não pode olhar para nós e dizer: eu perdoo o pecado de vocês. Simplesmente. Isso é imoralidade. Já disse isso para os irmãos muitas vezes, mas nunca é demais repetirmos. Se nós tivéssemos o juiz de direito da nossa cidade, coordenando o julgamento de por exemplo, assassino, declarado, preso em flagrante delito, e aquele juiz, então, muito compadecido, olhasse para aquele assassino e dissesse assim: eu quero te perdoar, com toda a autoridade com que eu fui investido. Primeiro que ele não teria essa autoridade, né? Mas se ele dissesse com toda a autoridade que eu sou investido, eu sou um juiz misericordioso, eu não sou como os outros, eu sou um juiz diferente, misericordioso, eu vou te perdoar, vai para casa. Ele seria deposto do cargo imediatamente, não é? Porque isso é imoral e ilegal, não é verdade? Se o mundo vivesse dessa maneira, não tinha mais ninguém vivo, não é? Nós teríamos já nos devorado uns aos outros, baseado no que nós somos. Então, irmãos, essas autoridades civis, elas são pálidos reflexos do que Deus é na sua justiça, e muito pálidos mesmo. Agora, Deus é santo e nós somos pecadores, e agora? Como é que fica a comunhão? Como é que Ele vai olhar para nós, por mais que Ele possa desejar nos ter, né? Nos ter junto dEle, como é que Ele pode fazer isso? Como é que Ele pode olhar para nós e dizer: eu perdoo vocês, não tem problema não. Aquela queda, aquela situação, aquela foi um desvio, foi um deslize. Palavras que a psicologia gosta muito de usar para falar dos nossos problemas, né? Distúrbio de caráter, as circunstâncias não ajudaram, o meio ambiente, o pai, o avô, o tio, né? Mas a Bíblia chama de pecado. Eu nasci em pecado, e em pecado minha mãe me concebeu, né? Agora, como o Senhor pode ter comunhão conosco, então? O pecado deve ser tratado justamente, e não imoralmente, nem ilegalmente. Foi isso que Ele fez na cruz do Calvário. Ele tratou com o pecado legalmente, moralmente. Então a cruz do Calvário não é uma historinha. Você não pode olhar para aquele que estava lá dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E achar que aquilo lá é figura de linguagem, né? Deus meu, por que me desamparaste? Separação. O Filho eterno, santo, perfeito, glorioso, aprovado na vida e na obra, Filho amado em quem me comprazo, como diz os evangelhos, foi separado de Deus na cruz, mas não por causa do pecado dele, mas sim do nosso. E essa é a nossa segurança. Ele entra na morte por causa do nosso pecado e ele sai da morte. Então a ressurreição, irmãos, é prova de que Deus aceitou esse ministério sacerdotal. Êxodo 28:3 que nós estamos indo. Me ministre o ofício sacerdotal. Ele ministrou entrando na morte e ministrou pela ressurreição. Esse sumo sacerdote fala desses dois aspectos que a gente vai examinar o tempo todo. Ministração através da morte, ministração através da ressurreição. E o livro de Hebreus vai nos ajudar a lançar luz sobre isso, não é? Por que nós estamos tão seguros na nossa salvação? Por que nós não achamos que temos que fazer obras e mais obras, entregar o corpo para ser queimado, como Paulo fala em 1 Coríntios 13, não é? Distribuir todos os meus bens para os pobres, e fazer mais isso, e fazer mais aquilo, e fazer mais aquilo, para quem sabe o dia que eu morrer, eu comparecer diante de Deus e vão ver o que vai dar. Se Ele me aprovar, você é salvo, se Ele me desaprovar, você é condenado. Não é? Isso não é evangelho. O evangelho diz assim: porque pela graça, de graça, graça que não é de graça, não é graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não obras. E isso não vem de vós, é dádiva de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não tem como ser mais claro, não é?
para que me ministre o ofício sacerdotal. Então, tudo que a gente vai ler agora, a partir desse texto, de Êxodo 28:3, vai falar sobre a beleza desse ofício sacerdotal, o que ele fez. Diversos aspectos tipificados pela estola, pelo peitoral, pela túnica, né? Como a gente vai ver usando a luz do livro de Hebreus. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Capítulo 7 de Hebreus vai nos ajudar com relação a essa eficácia, esse valor do sacerdócio de Cristo. Veja que texto claro e tão lindo sobre esse assunto. Vamos começar a ler aqui a partir do verso 15. Hebreus 7:15. Ele está contrastando o sumo sacerdote natural, terreno, humano, com o verdadeiro sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, o Filho de Deus que se fez carne. Tá certo? Todo o capítulo 7 faz isso. Então, no versículo 15, ele diz assim: e isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, ele usa essa figura aí do Velho Testamento, essa figura enigmática, que abençoou a Abraão, era rei de Salém, ou rei da justiça, rei da paz, né? Então diz que a semelhança desse Melquisedeque se levanta outro sacerdote, está se referindo a Cristo, claramente no contexto você vê antes, depois, né? Agora o que ele fala sobre esse nosso Senhor? Versículo 16, está dizendo que o Senhor Jesus, esse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, foi constituído, verso 16 do capítulo 7, não conforme a lei de mandamento carnal. Porque foi assim que foi lá, não é? Segundo a lei, Arão foi escolhido para ser sumo sacerdote, a lei de mandamento carnal, né? Agora aqui faz um contraste e diz assim: mas segundo, então esse é Cristo, não conforme a lei de mandamento carnal, como Arão, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Você já notou essa expressão em Hebreus alguma vez? Ou é a primeira vez que você está vendo? Olha que expressão tremenda, cheia de significado espiritual. Senhor Jesus foi constituído nosso sumo sacerdote, não conforme lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Sabe o que significa? Irmão, o Senhor Jesus como Filho de Deus, ele já tem vida indissolúvel, não é? Ou Deus morre? A vida dele como Filho de Deus é vida indissolúvel. Agora, ele é nosso sumo sacerdote não como Filho de Deus apenas, né? Para ele ser o nosso sumo sacerdote, ele tem que ser homem, nós somos homem. Então, ele é nosso sumo sacerdote como Filho de Deus encarnado, não é isso? Então, ele morreu aquela morte, ressuscitou a sua ressurreição, e pela sua ressurreição ele veio participar de uma vida, nas palavras de Hebreus, indissolúvel. O Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, não ressuscitou? O irmão de Maria e Marta? E daí? Lázaro viveu eternamente? Claro que não. Ele devolveu vida biológica para Lázaro, e Lázaro morreu de novo, não é? Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e o filho da viúva de Naim morreu de novo. Porque eles não ressuscitaram para um poder de vida indissolúvel, mas vida dissolúvel, que morreria de novo. Mas o Senhor Jesus, por ter vencido a morte, ele ressuscitou com uma vida indissolúvel, né? Olha que expressão tremenda. Esse é o nosso sumo sacerdote, segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, verso 17 está explicando o 16, olha, porquanto se testifica, tu és sacerdote até quando? Para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o para sempre aí, né? Não é daquele que é impedido pela morte de continuar, mas é para sempre. Versículo 20 agora, adianta um pouquinho aí esse capítulo 7. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, Senhor Jesus, com juramento por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Irmão, olha que contraste interessante. O verso que nós acabamos de ler, 16,
diz que aqueles sacerdotes do Velho Testamento eram constituídos conforme a lei. Achou aí? Verso 16. Conforme a lei. O verso 20 diz que o Senhor Jesus, e 21, foi constituído sumo sacerdote conforme o juramento. Sabe por quê? Deus não pronuncia juramento sobre qualquer coisa que não tenha valor eterno, porque Deus é eterno. O juramento de Deus é eterno. Então Deus só pronuncia juramento sobre o que tem a mesma qualidade que Ele, sobre o que é eterno, o que dura para sempre. Do contrário, é terreno, é passageiro. Essas coisas não envolvem o juramento de Deus. Agora, com relação ao sumo sacerdócio do Senhor Jesus, ele não foi constituído conforme a lei do mandamento carnal, mas o juramento por aquele que disse: o Senhor jurou, olha aí o verso 21, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Todo o livro de Hebreus faz contraste, né? Impressionante. Um é segundo a lei, o outro é segundo o juramento. Um é terreno, o outro é celestial. Um, quando morre, precisa de substituto, não é? Para que você tenha linhagem sacerdotal. O pai, o filho, o neto e assim vai, linhagem sacerdotal. O nosso nunca morre. Tu és sacerdote para sempre. Aí ele vai continuar explicando, olha lá, verso 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número. Por quê? Porque são impedidos pela morte de continuar. Irmão, a simbologia do Velho Testamento era muito linda, muito rica até. Pedras preciosas, ouro, aquele traje todo, não é? Um cerimonialismo muito rico, muito lindo. Agora, tem uma palavra aqui que coloca tudo num patamar tão rasteiro. Sabe qual é a palavra? Morte. Morte. Esse homem paramentado que nós vimos aqui, ele tá lindo, não é? Mas ele é mortal, ele morre e tudo acaba, né? Agora, o versículo 24 continua assim, ó. Este, no entanto, olha a clareza da palavra, este, no entanto, Jesus, porque continua para sempre. Venceu a morte. Tem o seu sacerdócio imutável. Agora o verso 25, que é o verso-chave do livro de Hebreus. Por isso mesmo, porque ele continua para sempre, porque ele tem seu sacerdócio imutável, por isso mesmo, ele pode fazer o quê? Salvar totalmente. Que linda expressão, né? Não é salvar só o nosso espírito, salvar só o nosso corpo, salvar só a nossa mente, é salvar totalmente, integralmente, espírito, alma e corpo. Salvar totalmente. Quem? Todos os que, por Ele, não é pelas obras, não é por nenhuma outra maneira, mas por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora eu queria mostrar para os irmãos uma figura, volta lá em Êxodo 28, que a gente vai interpretar exatamente com esse verso de Hebreus 7, 25, que é o verso-chave do livro de Hebreus. Está dizendo que o Senhor Jesus pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, e aí diz assim, vivendo sempre para interceder por eles. Eu queria dar para os irmãos, a gente não vai, é claro, versículo por versículo em Êxodo 28, né? Nós vamos fazer um panorama dessa roupa do sumo sacerdote para nós entendermos aspectos da obra de Cristo, foi o que eu falei no início, né? Vamos pegar o peitoral, vamos pegar a estola, vamos pegar as peças aí principais e olhar em que sentido elas representam a pessoa e a obra de Cristo, né? É isso que vamos fazer, panoramicamente. Então, observem comigo, por favor. Olha o que diz sobre a estola sacerdotal no verso 6. Êxodo 28, 6. Farão a estola sacerdotal. Quando nós falamos sobre o véu interior, o véu do lugar santo, a porta do tabernáculo, você lembra que ela era constituída de quê? Estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, não era isso? 4 tecidos? Você vai ver que a estola, verso 6, e depois o verso 15, o peitoral do juízo, olha lá o verso 15. Peitoral do juízo, eles são feitos desses mesmos materiais, mas acrescenta um a mais. Qual é? Ouro, não é?
Olha que o ouro vem primeiro aí. Ouro, aí vem os 4. Estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. 4. O que nós já vimos sobre esses 4? Estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Tipifica o Senhor Jesus como profeta, sacerdote e rei na sua humanidade. Como os 4 evangelhos o retratam. Lembra que nós vimos isso? Mateus, o rei. Marcos, o servo. Lucas, o homem. E João, o Filho de Deus. Não é? Azul, púrpura, carmesim e linho fino. Mas agora acrescentam um 5º aqui, ó. Ouro. Sabe por quê? Porque tudo. E ouro vem primeiro, na frente de todos os outros materiais. Porque tudo o que este sumo sacerdote faz, toca em primeiro lugar, eu já disse isso, né? Quem? O quê? A glória de Deus. Não é isso que o ouro tipifica? A glória de Deus, a natureza de Deus. Tudo, repetindo, tudo que esse sumo sacerdote faz, toca em primeiro lugar as, digamos, necessidades, os requisitos, melhor, da glória de Deus. Por isso é ouro. E depois vem os outros materiais. Estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, que falam da humanidade dele, né? Mas em primeiro lugar, ouro. Tudo que esse sumo sacerdote faz, toca em primeiro lugar a satisfação da glória de Deus. A glória de Deus deve estar satisfeita. Nós não podemos ser redimidos de qualquer maneira, não. O Senhor não pode olhar para nós e dizer, está tudo bem, eu vou perdoar vocês, como eu já expliquei. Ele tem que realizar algo que seja condizente com o ouro, com a glória de Deus. Do contrário, nós não podemos ser redimidos. Vai ser uma redenção imoral, vai ser um perdão ilegal. Os irmãos entendem isso? Não pode ser assim. Deus não é um juiz iníquo. Deus é um justo juiz. Então, toda a obra do sumo sacerdote toca em primeiro lugar a glória de Deus. Por isso o ouro vem primeiro aí. E depois os outros materiais. É assim na estola, é assim no peitoral, você está vendo aí. Tá certo? Agora, o detalhe que eu queria lembrar com os irmãos aqui, de acordo com o texto lá de Hebreus 7:25. Olha o versículo 11. Êxodo 28:11. Falando um pouquinho ainda sobre a estola, esse primeiro elemento aí da roupa sumo sacerdotal, a estola. Diz assim, conforme, verso 11 do capítulo 28, conforme a obra de lapidador, como lavouras de sinete, gravarás as 2 pedras, aquelas que estão no ombro dele, 2 pedras de ônix, com os nomes dos filhos de Israel. Olha esse detalhe agora, presta atenção, última frase do verso 11, engastadas ao redor de ouro. As 2 pedras de ônix não estão lá coladas em cima da ombreira, simplesmente não. Elas estão, é mais ou menos como se você tivesse essas pedras que se penduram em colares aí até hoje, né? Você raramente tem a pedra solta, normalmente sim, mas normalmente a pedra está engastada, não é? Ela está numa garrinha, não é isso? Aquela garrazinha para se segurar a pedra, aquela pedra está no colar, né? Isso é um engaste. Então essas pedras de ônix, elas eram engastadas de ouro. Queria que os irmãos vissem isso. 2 pedras, 6 nomes escritos em cada uma, as tribos de Israel, engastadas em ouro. O ouro fala do quê? Glória de Deus. Os irmãos estão vendo aonde que essas tribos estão colocadas? Aonde que o povo da aliança está colocado? Não estavam diretamente sobre as ombreiras. Eles estavam ali alojados, guarnecidos, essa é a palavra usada aqui na frente, a gente vai ver, guarnecidos pela glória de Deus. Irmão, isso é tremendo. Nada pode tocar os redimidos, porque eles estão engastados, guarnecidos por esse ouro. E ouro fala da vida, natureza e glória de Deus. Deixa esse texto marcado. Abra lá em 1 João. Você vai ver. Vamos ver João interpretando essa figura. 1 João capítulo 5, verso 18. 1 João 5, 18. Veja o que significa essa pedra guarnecida de ouro, engastada de ouro, que fala então da glória, da natureza de Deus. 1 João 5, 18. Presta atenção nesse verso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado,
não ama o pecado, não tem prazer no pecado. Se tem, não nasceu de Deus. Se nasceu de Deus, não vive em pecado, né? Mas continuando, antes, aquele, está com letra maiúscula, porque está se referindo ao Filho de Deus, Senhor Jesus, aquele que nasceu de Deus, certo? O guarda. Olha lá, a pedrinha no ombro do sumo sacerdote. Aquele que nasceu de Deus, o guarda. E que mais? E o maligno não lhe toca. Que lindo versículo, né? As pedras de ônix engastadas no ouro. Aquele que nasceu de Deus, o guarda. 6 nomes de cá, 6 nomes de lá, em cima do ombro. Guarnecidos de ouro. E o maligno não lhe toca. O ouro fala exatamente isso. A glória de Deus, a vida de Deus, a natureza de Deus. Aquele que nasceu de Deus nos guarda na sua própria vida, né? Nossa vida, Paulo diz em Colossenses, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, seremos manifestados com Ele em glória, né? Olha lá em Êxodo de novo, volta lá, Êxodo 28. Olha o que diz o verso 20, quando ele está descrevendo o peitoral, só para a gente fazer uma panorâmica. No versículo 15 ele começa a descrever o peitoral, né? Êxodo 28, 15. Olha o que ele fala no verso 20. Lembra que no peitoral tem 4 mesmo, né? 4 ordens, com 3 pedras em cada ordem, lá no peito do sumo sacerdote, lembra? São 3, 3, 3 e 3. 4 ordens, né? Olha o que fala dessas pedras. Verso 20. A 4ª ordem será de berilo, ônix e jaspe. Terminou aqui a 4ª ordem, né? Aí ele inclui agora todas e diz assim, todas essas ordens, essas 4 ordens, serão o quê? Guarnecidas de ouro nos seus engastes. Muito interessante, né? As 12 pedras do peitoral, todas guarnecidas de ouro, cada uma delas, e as 2 do ombro guarnecidas de ouro. Por quê? Porque elas estavam, então, em relação direta com a glória de Deus. Irmãos, essa é a nossa situação privilegiada como aqueles que pertencem ao Senhor. Como nós vimos em João. Aquele que nasceu de Deus, Senhor Jesus, o guarda. E se Ele nos guarda, quem é que nos toca? Você entende por que Paulo pode dizer assim, olha, eu não temo nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Lembra? Romanos 8, finalzinho. Nada, ele diz, nada, nem qualquer outra criatura. Como é que Paulo conclui lá? Lembra o texto? Poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, onde nós estamos guarnecidos, né? Então Paulo sabia, como João falou no capítulo 5, verso 18, né? Sabemos, aquele sabemos lá é muito importante. Nós vamos perguntar para nós, o quanto eu tenho sabido disso? O quanto você, irmão, tem sabido disso? Você está nas mãos de quem? Do destino, da sorte, do azar, de você mesmo, né? Na mão de quem você está? Nós estamos guarnecidos se pertencemos a Ele, se cremos nele, se vivemos em união com Ele, não é? Isso não é palavra da boca para fora, não é? Isso não é reza, isso é realidade espiritual. Se nós conhecemos a Ele, nós estamos guarnecidos por Ele, guardados nele, e o maligno não nos toca, né? Então esse é o significado dos engastes, dessa guarnição de ouro em cada uma daquelas pedras. Tem muitos textos mais do Novo Testamento que você vai usar para interpretar essa ideia, né? Mas vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 28, só mais esse eu vou encerrar por hoje, e não vou falar mais meia hora não, viu? Verso 28, diz assim, capítulo 28, verso 28, lá de Êxodo. Ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal. Eu queria que você visse um detalhe aqui. No verso 6, fala da estola, tá lá, farão a estola. No verso 15, fala do peitoral, farás também o peitoral, tá certo? Então, estola no verso 6, peitoral no verso 15. Agora no verso 28, eu li até o 29 na reunião de hoje, está fazendo uma conclusão sobre esses dois aí, estola e peitoral, e fala uma coisa muito importante sobre eles.
Então diz assim, ligarão o peitoral, o que tinha no peitoral? 12 pedras, cada uma engastada, como já vimos, com ouro, guarnecida, né? Ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas do quê? Da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E agora? E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Eu queria dizer para os irmãos que tem algo muito claro, não estou fazendo como não poderia, né? Nenhuma força de imaginação e especulação para interpretar esse versículo, senão isso não seria correto, né? Mas o Novo Testamento é claro a respeito dessa interpretação que eu vou dar aos irmãos. O peitoral, as 12 pedras no peito e as 12 pedras no ombro, as ombreiras da estola sacerdotal, elas falam de duas verdades gloriosas que andam juntas. O livro de Hebreus todo fala sobre essas duas verdades. Já vou explicar agora mesmo e a gente vai terminar. Leia lá no verso 12, Êxodo 28, 12. Com muito cuidado. Êxodo 28, 12. E porás as duas pedras nas ombreiras. 2 pedras de ônix, 6 nomes em cada uma, nós já vimos isso, nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. Presta atenção agora. E Arão, que é uma figura de Cristo, levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros. Então, primeiro guarda essa frase. Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros. Agora vai no versículo 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo. Lá atrás a estola, aqui o peitoral. Lá atrás os nomes sobre os ombros. Aqui, no verso 29, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o quê? Irmão, tem jeito de ler esse texto e não fazer o contraste? É impossível. As mesmas palavras são usadas, não é? Arão levará os nomes sobre os seus ombros, nas 2 pedras, e Arão levará os seus nomes sobre o seu peito, no peitoral do juízo, não é? Sabe o que o livro de Hebreus nos diz? E a oração do Senhor em João 17? Eu vou concluir então citando isso para os irmãos. A verdade espiritual é a seguinte: as mesmas pessoas pelas quais o Senhor Jesus entregou o seu coração, ou seja, realizou expiação, peito na palavra fala de afetos, as mesmas pessoas pelas quais o Senhor entregou o seu coração, expiando suas vidas, seus pecados, esses mesmos 12, tipificados pelas 12 tribos de Israel, o povo de Deus, são aqueles que ele leva sobre os seus ombros, realizando o quê? Intercessão. Então aí o texto de Hebreus 7, 25. Os que por ele pode salvar totalmente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre, porque ele ressuscitou para uma vida indissolúvel. Então, vivendo sempre, ele não morre, não é? Nunca mais, ele morreu uma única vez. Então, ele vive sempre, para quê? Para interceder por eles. Está vendo quem é o nosso intercessor? Não são pessoas que já morreram, não são santos, não são anjos. Nós só temos um intercessor. A pessoa gloriosa do Filho de Deus que se fez carne, o Senhor Jesus. Os mesmos pelos quais ele morreu, são os mesmos que ele suporta nos seus ombros. Por isso o livro de Hebreus diz assim: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? O povo do seu coração é o povo que ele sustém nos seus ombros. Vive para interceder por eles. Irmãos, essa expressão do livro de Hebreus, ela é muito singular. Quando diz que o Senhor pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele vive para nos suportar nos seus ombros, para interceder, esses pelos quais ele morreu. Sabe o que significa aquela expressão? Já expliquei para os irmãos algumas vezes também no passado, vou repetir para terminar.